Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu tenho um problema sério, eu não consigo ficar parado, eu sou um cara muito agitado. O pior é que produtividade não é ter uma agenda cheia de tarefas. Mas mesmo assim, acho que devido a muito tempo tá fazendo isso, eu já tô nesse vício de estar procurando sempre a próxima coisa pra fazer. E talvez esse vídeo seja muito mais pra mim do que pra você. Mas acho que essa conversa vai servir pra gente refletir um pouco junto. Eu sou tão acelerado, assim, que eu tô sempre procurando alguma coisa pra fazer. Até quando às vezes vou tirar um dia, uma hora pra descansar, parece que eu preciso transformar o descanso em uma atividade até. E eu já gravei um vídeo, eu já venho refletindo sobre esse assunto há algum tempo, mas eu ainda preciso ficar me policiando. Constantemente eu me pego, tipo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu começo a fazer alguma atividade no trabalho, enquanto o arquivo não tá carregando, eu já tô pegando o celular, já tô escutando uma música, já tô vendo um vídeo ao mesmo tempo. E essa coisa de fazer uma atividade só é o que eu tenho tentado evoluir nos últimos tempos. Ou, tipo, até tirar momentos para não fazer nada mesmo. Acho que a geração de hoje é muito difícil, né? Eles não conseguem parar e ter esse tempo ósseo. A gente vive, né, num mundo, numa era, talvez numa sociedade que a gente tem que ficar produzindo, tem que estar resolvendo, tem que estar respondendo, tem que estar correndo. Tudo acontece muito rápido. Chega mensagem, notificação, problema, oportunidade, tudo muito junto, tudo muito rápido. E a gente fica com essa sensação de estar sempre atrás, sempre atrás. Tipo assim, pensa e repara numa conversa que é comum de acontecer, né? Esse tempo eu comecei a analisar, né? Você encontra alguém e você pergunta como que estão as coisas. E essa pessoa ela já te responde assim, na correria. Tô na correria. Ah, ou tá uma loucura. Ou tipo, ela coloca assim, ah, tá tudo bem, mas pô, não tô tendo tempo pra nada. Tipo, as pessoas respondem isso com uma forma ainda, tipo, positiva, sabe? Como se estar nessa correria, nessa loucura, de não ter tempo pra nada, fosse um objetivo mesmo. Tipo, agora eu fico me imaginando, né? Tipo, pô, se alguém me pergunta isso e eu falo, tipo, ah, eu tô tranquilo, ah, eu tô lendo um livro, ah, eu tô tirando um tempo pra fazer isso, tô vendo um filme ontem, tô estudando sobre determinado assunto. Tipo, acho que muita gente tem a sensação de que você não tá fazendo nada, sabe? De que você tem a vida muito tranquila, muito pacata. Mas eu não sei, tipo, desde onde ter uma vida tranquila e não tá nessa correria, nessa loucura, começou a ser olhado de uma forma estranha. E eu não tô falando, tipo, de procrastinação, né? E acho que mesmo assim, eu sendo uma pessoa agitada, sendo uma pessoa que não para, eu também preciso estar atento à procrastinação, à preguiça, da mesma forma. Mas acho que muita gente, muitas vezes, assim, a gente começa a misturar, às vezes, o estar em movimento, o estar fazendo alguma coisa, com o progresso, com um avanço. Porque, tipo assim, vamos pensar assim, é como se fosse um carro, né? O carro tá andando lá, só que às vezes, pô, a gente coloca lá em ponto morto. Você pisa no acelerador, mas o carro só faz barulho, só sobe o giro do motor mesmo. Só que ele não tá saindo do lugar, ele não tá acelerando mais por causa daquilo. Não sei se essa analogia foi tão boa, né? Mas assim, a ideia é que, tipo, às vezes a gente tá na correria, pô, você tá com dezenas de tarefas para fazer no teu dia, é ligação, é reunião, é cliente, é projeto novo, é a família, são filhos, mulher, é a tua saúde. Às vezes a gente tá tão atarefado com várias coisas, tipo, os dias vão passando, as semanas vão passando, a vida vai passando, e parece que você faz, e você, tipo, não sai do lugar. E eu acho que eu já vivi muito dessa forma, como se tua agenda fosse sinônimo de progresso, sabe? Eu acho que pra mim, depois que eu comecei a refletir sobre esse assunto, já faz algum tempinho, no começo, quando eu parava às vezes, para ler um livro, para pensar na vida, para refletir, eu tinha a sensação, e talvez ainda tenha um pouco, de estar sendo um pouco inútil, sabe? O problema é que, acho que com o tempo, essa correria, ela começa a ter um preço, sabe? E às vezes a conta chega em forma de uma ansiedade, como um esgotamento, ou às vezes um problema num relacionamento, ou em alguma área, porque quando você dá muita atenção em uma área, às vezes outra fica a desejar. Então, às vezes, tipo, eu acho que a produtividade hoje, às vezes ela é levada de um lado muito tóxico, sabe? Como se a gente fosse robôs que você tem que performar. Um momento de lazer, um momento para distração. Você começa a querer performar dentro daquele teu hobby que você gostava tanto, sabe? Tipo assim, pô, tinha um hobby de fazer exercício. De repente você tá comprando, sei lá, um tênis que vai melhorar a tua performance no teu exercício. De repente você tá comprando suplementos para você ter uma performance melhor. De repente é roupa, é equipamento. Não que você não possa fazer isso, mas isso não precisa ser a prioridade, sabe? Então acho que a produtividade ela tem que ter um porquê, tem que ter um pra quê, né? Tem que ter um sentido.
Porque às vezes senão você vai fazendo as coisas sem um sentido, não vai não vai tendo gratidão mesmo pelas coisas. E falando em gratidão, às vezes a gente quer sempre mais, o ser humano quer sempre mais, ele tem uma casa, ele quer uma casa maior. Ele tem um carro, ele quer um carro melhor. Ele quer mais dinheiro. Ele conquista um objetivo, ele vai querer outro objetivo. E não que a gente não possa ter, mas a gente não pode esquecer de ser grato pelo que a gente tem. Porque nessa vontade de viver aquilo que ainda não chegou, às vezes a gente esquece de aproveitar o momento atual. De olhar para o que a gente já tem e ser grato realmente por isso. Porque para pensar, talvez eu já tenha vivido hoje alguma coisa que, tipo, um tempo atrás eu queria, eu sonhava e eu almejava muito. Só que às vezes mal chegou e você já tá sonhando e pensando em outra coisa, sabe? Sem desfrutar realmente aquilo que você conquistou. Sem ser grato realmente. Eu não sei, eu não tenho a resposta perfeita, mas uma coisa fica muito evidente para mim hoje, né? Eu preciso ser muito bem seletivo com o meu dia. Porque toda tarefa, ela ocupa um pedaço da minha atenção. Mas nem tudo que ocupa atenção merece realmente um espaço na minha vida. Então hoje eu estou tentando desacelerar, tirar um pouco esse ritmo acelerado que eu sempre tive. E acho que também isso tem me ajudado, e eu percebi que é desacelerando que a gente começa a ter uma mente mais criativa. A gente começa a ter ideias, eu consigo ter ideias melhores para os meus negócios, para a minha vida, para os caminhos que eu vou seguir. Porque pensa assim, as melhores ideias, elas raramente chegam quando você está sendo pressionado, está na correria, está estressado. Elas normalmente vão aparecer quando você está mais tranquilo. Pô, tá lá tomando banho, tá fazendo uma caminhada, tá fazendo uma atividade leve. E é nesse momento, tipo, que a nossa mente ela começa tipo, a andar sem destino e acaba encontrando umas coisas. Então agora eu tô tentando formas de esvaziar um pouco o meu tempo, deixar a minha mente um pouco mais livre, tendo momentos mesmo sem tarefas, sem obrigações. E isso é muito teste, né? Algumas coisas vão funcionar para mim, não vão funcionar para outra pessoa. Mas é importante a gente estar avançando dia a dia. E acho que esse vídeo também não é para todo mundo, né? Esse vídeo é muito mais para mim e para quem se identificar com ele. Tem gente que talvez tem que dar um empurrão mesmo e precisa de mais movimento, mais disciplina. Mas aí acho que entra a importância desse autoconhecimento, né? Saber na fase da vida que você está, que ponto que você está, em que degrau você está, e saber o que você está precisando. Quais são suas fraquezas, quais são os seus pontos fortes. Mas acho que minha tarefa é essa nesse vídeo. É mostrar que a gente tem que ter momentos livres, momentos para ser criativos, momentos para refletir, momentos para afiar o machado, como alguns podem dizer. Porque a vida ela não é uma corrida de 100 metros. Ela tá muito mais parecida para tipo uma maratona, né? E tipo, se eu tentar correr o máximo o tempo inteiro, talvez eu não consiga chegar no final. E, meu, isso não tem nada a ver em parar de ser ambicioso ou abandonar o que você tá fazendo. Mas acho que talvez ser mais seletivo, né? Saber descansar, refletir, configurar a rota do teu GPS da tua vida, para onde você vai. Porque às vezes alguns minutos pensando na direção vale mais do que muitas horas correndo sem saber para onde você está indo. E eu não sei ainda totalmente com clareza tudo, né? Esse vídeo aqui é mais um pensamento aqui em voz alta. E talvez você esteja numa fase parecida e possa se identificar. Mas lembre que nada é uma receita. Tipo, não tem uma formulazinha mágica, sabe? Você precisa pegar as ideias e testar e ver o que funciona para você. E talvez assim você descubra e consiga ter mais resultado, mais produtividade e consiga atingir os objetivos que você quer. Se você consegue se identificar comigo com essa dificuldade de ficar parado e ter essa mente muito acelerada, comenta aqui no vídeo para mim. Essa conversa aqui, essa reflexão teve um pouco de sentido com que você conseguiu se conectar com ela, curta esse vídeo também. E se inscreva aqui no canal para continuar pensando comigo. E eu vou te aguardar num próximo vídeo.